Salve galera! Hoje a gente vai fazer uma resenha sobre esse material sensacional, a Tumba do Rei Serpente. Olha que legal, ela está na sua versão 4 e ele fala assim: é uma consistentemente inconsistente atualização desse jogo que é do autor do Scarpless. Ele tem um blog que é o Coins and Scrolls, né? Seriam moedas e pergaminhos, o blog dele. E ele deixa aqui todas as referências, né? Ele é o autor, tem o blog dele aqui. As artes são do Scrap Princess, que é o mesmo que ilustrou o Veins of the Earth, que eu já apresentei aqui. O mapa do Janon, o layout do David Sugars, do blog 3D6. Eu acho que eu já dei umas sapiadas nesse blog alguma vez, vou olhar de novo. E ele fala que ela foi playtestada por um número gigantesco de pessoas, né? E se você tiver postado, deu feedback, ele vai ler com prazer. Ele agradece especialmente ao Arnold Kay, que encorajou ele a fazer esse tipo de projeto. E o que ele fala aqui embaixo é o seguinte: ó, você pode compartilhar gratuitamente esse material. Ele está disponível gratuitamente no Drive-Thru RPG. Se você bater lá, a Tumba do Rei Serpente em inglês, né? Tomb of the Serpent Kings, você vai achar dos Reis Serpentes, você vai achar ele gratuitamente lá no Drive-Thru RPG, foi onde eu peguei. E ele fala, você pode adaptar para o seu próprio sistema, editar, imprimir, deixar em algum local gratuitamente. A única coisa que você não pode é vender isso. E você tem que dar crédito para ele de alguma forma, assim como para os artistas. Então, esse material que ele fez aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Ele já deixa aqui no Group Size and Balance, né? Ele fala sobre o tamanho do grupo de personagens. Ele planejou originalmente para personagens de nível 1, numa forma de System Neutral, que seria agnóstico de sistema. E você pode adaptar ele para qualquer sistema que você quiser de forma muito fácil. Alguns detalhes, né, ele fala quando você... Olha que legal, ele fala aqui. Quando você começou a jogar o Super Mario Bros., e aí eu me incluo aqui porque eu também joguei Super Mario Bros., ele não tinha um tutorial de instruções no jogo, né, um sistema explicando como que era o jogo. Você começava jogando. Você entrava lá no mar e aprendia como é que bate com a cabeça embaixo, pega a vida, pega a flor do foguinho, isso aí aprendendo, jogando. Então ele fala que o design dessa dungeon é para isso, porque tem muitas dungeons clássicas, como a Tomb of Horrors, o Temple of Elemental Evil, o Break Peaks, que se um jogador ou um mestre inexperiente pegar para jogar, não vai ficar legal. Então a ideia desse design é exatamente, aqui ele fala, para quem que é esse módulo? Para mestres experientes que têm novos jogadores, para mestres que querem aprender mais sobre o design de dungeons, para mestres e jogadores que já são experientes com RPG, mas que não conhecem o estilo OSR, ó, porque ela é um tutorial sensacional para o estilo OSR. Então ele fala que mesmo que você seja um mestre já experiente, essa aventura vai te trazer muitas ideias para você mexer, trabalhar, adaptar ao seu jeito, né? Inclusive com discordância. Se você discordar de qualquer coisa, esse jogo é seu, é isso que ele está falando aqui. Se você quer mais interações sociais, por exemplo, adicione algumas criaturas no primeiro andar da tumba. Se você quer colocar mais pressão com o tempo nos jogadores, né? Adicione mais encontros aleatórios e não só no último nível da tumba. Se você não gosta de cobra, substitua isso. Então o que ele fala aqui é um material para você ler. Ele fala aqui, olha só, antes de você começar, leia um módulo inteiro. Faça suas anotações para você pensar coisas que você gosta ou não gosta, para você ajustar. Vá lá no bestiário, ele deixa um bestiário aqui no final, eu vou mostrar. Aqui, ó. No finalzinho tem um bestiário, tá vendo? Vá lá no bestiário e faça as adaptações de todas essas criaturas aqui para o seu sistema, né? Pega isso aqui no bestiário e adapte para o seu sistema, é o que ele fala aqui. E ajuste, né? Se você quiser os tesouros, as criaturas, se você quiser ajustar isso para dentro do seu jogo, para a proposta do seu jogo, faça os ajustes. E aí ele orienta a imprimir a página de 4 a 15, que é o jogo, né? Que é a aventura em si, ó. Ela começa aqui no primeiro nível, que é a tumba falsa, página 4 aqui embaixo, ó, e vai até a 15. E ele fala para depois imprimir também o mapa, né? Tem um mapa aqui que é o mapa do mestre. Depois eu vou mostrar isso no final, aqui o mapão do mestre, que é muito legal. E é um tutorial sensacional. Eu já mestrei, eu tive o prazer de mestrar essa aventura. Quando eu descobri ela, eu mestrei ela usando personagens na aventura Funil do DCC.
Logo no começo que eu estava mestrando DCC, algumas aventuras funil testando, eu mestrei essa aventura. E eu achei ela sensacional para funil de DCC, porque ela, como que ele constrói a aventura? Olha o design dela, eu vou mostrar aqui no começo. Você tem a tumba falsa, então você tem uma entrada com alas laterais e ele descreve de forma muito cuidadosa, né, que nessas alas tem caixões vazios, olha lá, caixões de madeira, wooden coffin, que tem dentro dela estátuas de barro, tá vendo? Que são ocas. E essas estátuas de barro ocas que estão aqui, quando você fura essa estátua de barro oca, ela tem um amuleto que custa 1 moeda de ouro, mas ela também, ela tem um esqueleto dentro, né, que segura um amuleto, uma peça de ouro, mas ela tem também uma nuvem gasosa, né? Quando você fura a estátua, ela abre e espelha essa nuvem gasosa. Então isso é para ensinar, ele traz aqui, ó, lições, olha lá. A dungeon é organizada, ela tem um padrão, existem tesouros escondidos, mas também perigos escondidos. Então a ideia é para ensinar isso. O problema é que se você... Imagina que um personagem chegou aqui, foi futucar lá e não usou uma vara para o veneno que vai expelir próximo não causar efeito nele, alguma coisa assim, e ele morra, né? Toma esse dano aqui do veneno e morra. Você vai perder um personagem logo de cara. Então, no funil do DCC, isso funciona de maneira sensacional. Mas se você está jogando com cada jogador um personagem nível 1, isso pode não ser legal. Então, você vai ter que pensar para adaptar isso como você vai fazer no seu jogo. Você pode, por exemplo, falar que tem uma caravana próxima de arqueólogos, né, que estão patrocinando aventureiros, e cada jogador jogar com 2 personagens. Já é o suficiente, tá? Você pode fazer pequenos ajustes também nessa periculosidade. Uma coisa que eu pensei, eu não fiz na época, mas eu pensei agora, é mais recente, né, relendo o material, que talvez essa nuvem de veneno, se você estiver jogando o D&D 0, né, o D&D clássico, o BX, ou AD&D, você pode fazer uma salvaguarda contra veneno e causar uma cegueira temporária, por exemplo, né? E aí você vai fazendo alguns ajustes para correr a dungeon, mas tem que fazer isso antes para você entender bem, dominar bem todo o desafio, né? E aí ele tem tumbas, olha que legal. A tumba do erudito, seria assim, né? A tumba do feiticeiro, tá vendo? E aqui ele fecha no salão, ele fecha o primeiro nível da tumba com o templo falso 7 e o salão do falso rei no 6. Olha que legal como esse tutorial é um aprendizado incrível que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no canal. A porta 5, ela além... Eu vou dar alguns spoilers, tá? Se você for jogar isso aqui, para o vídeo aqui agora. Mas se você for mestrar, quiser aprender um pouquinho, olha alguns spoilers iniciais, como é um tutorial incrível. Na porta, no 5, por exemplo, é uma porta que tem uma armadilha. E como que ele ensina esse tutorial aqui, ó? Primeiro, ele fala que para abrir uma porta de pedra pesada que você tem que levantar ela. Para levantar ela, você precisa de 3 personagens, tá vendo? 3 personagens. Ele não fala, faça um teste de força, faça um teste de open door. São 3 personagens. Se você fizer o seu julgamento, eu assumi como mestre que são 3 pessoas comuns, ou seja, 3 pessoas de força entre 9 e 12, por exemplo. Se tiver um personagem com força 13, pode ser 2. Um cara muito forte com auxílio, por exemplo, ele levanta. Se for, de repente, uma pessoa de força 18, você pode fazer um julgamento que ele sozinho, com muita dificuldade, ele pode suportar. Talvez ele não aguente levantar, mas ele pode suportar. Isso você vai ajustar fazendo o seu julgamento. Mas, de uma forma geral, 3 pessoas precisam levantar. E aí tem uma armadilha, não vou dar tanto spoiler, a armadilha do martelo, que ela ativa sob esse efeito aqui, para ensinando nas lições sobre armadilhas, que armadilhas são mortais, tá vendo? A dungeon pode ser letal, toda a dungeon, mas ele deixa o gatilho muito bem anunciado sobre a interação ficcional, assim como, é o último spoilerzinho que eu vou evitar, assim como a fonte 7, olha que legal, ele fala assim, no 7 tem uma fontezinha jorrando água e essa fonte não muda o nível, ela não enche. Então, se alguém olhar aquilo ali e perceber que a água não está enchendo, para onde está indo essa água? E essa investigação vai revelar uma passagem secreta embaixo que escorre por um canalzinho essa água. Então é isso, ele não fala faça um teste de percepção, né, faça um teste de investigação, não tem nada disso.
Isso é desafiar quem estiver jogando. É sobre isso que o conceito de player skill, habilidade do jogador, fala. É esse tipo de interação. É você colocar um gatilho muito claro, ó, tem uma fonte ali, embaixo dela tem uma passagem secreta. E como que eu percebo isso? Um prenúncio, né? Um detalhe. A água não está enchendo. Se a pessoa investigar, empurrar, arrastar, ela vai achar a passagem, né? Isso é muito, muito legal. Aí ele vai ensinando sobre passagens secretas, sobre armadilhas. Depois, aí aqui, ó, já é. Então agora já é o The Upper Tomb. Então voltando aqui, que eu não tinha mostrado. Esse aqui, ó, é o mapa geral da tumba. O primeiro andar ele chama da tumba falsa. É esse primeiro nível onde tem a tumba comum. Abaixo do nível 7 tem o primeiro nível, a tumba de cima, né, o The Upper Tomb, que você acha por essa passagem secreta, e tem essa segunda tumba. Essa segunda tumba tem via passagem secreta do 17, ou via caminho andando próximo de um abismo, né, cabuloso que tem aqui. Você acessa o andar inferior da tumba. Então esse é a falsa tumba, o primeiro andar. O The Upper Tomb é o andar de baixo, né, da tumba real, e ele chama The Lower Tomb, seria o andar abaixo da tumba real, o terceiro nível da tumba, né? Essa é a estrutura. Então quando você for andando, eu não vou dar tanto spoiler, mas ele vai, aqui por exemplo, ele abre um arco, uma sala octogonal, abre um arco com várias tumbas diferentes, cada uma com um aprendizado muito legal. Tumba que são vazias, por exemplo, 16, aí ele fala, ó, lição, algumas salas são vazias, é uma tumba inacabada, em construção. Uma tumba que é mais extensa, ele deixa umas dicas bem legais, mais uma vez com um gatilho bem interessante de como você encontra a passagem. Então, sensacional, esse tutorial aqui é sensacional. E é óbvio que se você não quiser, porque ele fala que se você for jogar por todo o playtest que ele pegou, você vai demorar, por exemplo, umas 10 horas, o que dá aí 2 ou 3 sessões de jogo. Se você quiser diminuir, reduzir ela, a aventura é sua, né? Então ele vai abrindo, olha como é que é legal. Quando ele abre aqui, ó, por exemplo, a The Upper Tomb, ele vai deixando um tutorial de cada sala, o que tem em cada sala e a lição que ela deixa. Outra sala, o que tem na sala e a lição. Então, muito bem destrinchado, né? Muito bem mastigado. E aí depois vem a tumba de baixo, onde ele deixa esse complexo muito bem organizado, tudo muito bem amarrado a um potencial lore, né? Um potencial histórico que você pode trabalhar nessa tumba do antigo povo serpente que cultuava a cobra e que ruiu, né, com o tempo. Então você está explorando o que seria, né, muito tempo depois, esse templo dos deuses cobra, né, com um complexo muito bacana, né, a parte dos goblins, muito legal. E um bestiário, né, no final ele deixa um bestiário. E por fim, para o vídeo não ficar muito grande, olha que esse aqui é muito legal, cara, essa criatura aqui, o Xiximante, né, um remanescente desse povo cobra. E um basilisco, deixando alguns spoilers, né, que ele é preso numa corrente. Cara, é só desafio muito criativo. E aqui no final ele deixa o mesmo mapa. Dá pra você, ó, eu hoje, se eu fosse mestrar isso aqui, por exemplo, hoje, eu usaria só isso aqui, porque aqui ele deixa um mapa geral, que seria o mapa do mestre, né, onde tem o mapa todo com anotações curtas de o que tem em cada sala, que é muito mais que o suficiente para você mestrar ela. E é isso. Tutorial incrível, tá? Se você nunca leu isso aqui, eu recomendo muito. Quem tá aqui no canal gosta do estilo old school, é um aprendizado de armadilha, porta secreta, como fazer um dungeon crawl, né? O que ele não fez aqui, eu já deixei um vídeo, é o relógio da dungeon, né? Não tem aqui nesse material, mas é bom você ter um suporte para você organizar os turnos, para avaliar evento, para avaliar consumo de tocha. Você vai aprofundar ainda mais nesse estilo, que eu acho sensacional, de desafiar acima de tudo a galera que estiver jogando. E é isso. Valeu, galera!